Salmos de número 98. Nós vamos ler os primeiros 3 versos. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Carecemos da Tua bondade nesse momento para revelação e ensinamento das Tuas Escrituras por intermédio do Teu Espírito, Senhor. Então esteja livre para poder ministrar as nossas vidas. Que essa palavra não seja aplicável para cada um de nós, em nome de Jesus. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional, e quando a gente entende esse salmo, certamente ele foi escrito naquele momento que o reino Medo-Persa destruiu a Babilônia, liberou todos os cativos, e o povo agora estava numa formidável vitória proveniente de um Deus todo-poderoso, que em Cristo somos vitoriosos. Você crê nisso? Amém. Então fale: em Cristo somos vitoriosos. Em Cristo somos vitoriosos. Em Cristo nós somos vitoriosos. E essas vitórias que nós alcançamos em Cristo, primeiro, é sobre os nossos inimigos. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 20, o 5º livro da Bíblia. Você vai no Antigo Testamento, lá no capítulo de número 20 de Deuteronômio. Em Cristo somos vitoriosos sobre os inimigos. Capítulo 20, versículo de número 4. Quem são esses nossos inimigos, aqueles opositores, adversários? Os nossos inimigos são os demônios. Espiritualmente falando, Deus, em Cristo Jesus, nos torna vitoriosos, vencedores sobre os nossos inimigos. Olha o que diz o versículo 4 de Deuteronômio, capítulo número 20. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Deus é um Deus que luta por nós, peleja por cada um de nós, para nos dar vitória sobre toda investida, toda oposição, tudo que for contrário, tudo que seja adversário, tudo que esteja relacionado com obras infrutíferas das trevas. Todos os demônios, então, agora estão sujeitos e neutralizados em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, pelo poder de Cristo Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos estar livres e vitoriosos sobre todos esses inimigos. A luta nessa peleja é do nosso Deus, que está conosco e nos dá vitória contra os nossos inimigos. No versículo 4 está dizendo que Deus dá vitória a cada um de nós. Isso é fato, isso é certeza. Essa é a palavra que você, por intermédio da fé, por meio da fé em Cristo, tem que segurar e ter convicção que Deus está falando com você, que Ele te dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sobre todos os nossos inimigos. Então, se o inimigo se levantar, ele cai por terra.
Se por um caminho ele vier, por 7 ele vai te retirar. Se o inferno se levantar, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar. Toda ferramenta manipulada, tudo que for trabalho feito, mandado, comissionado, oração, jejum contrária, cai por terra, porque Deus nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os nossos inimigos caem por terra em Cristo. Amém? Então não tem macumba, não tem trabalho feito, mandado, ordenado, não tem maldição, palavra contrária, que fique sustentada quando Deus libera a vitória. E ela é garantida para o povo dele, para eu e você que temos aliança em Cristo, com Cristo. Então, nosso Senhor, Ele nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Aleluia. Fim de papo. Você já é vitorioso em Cristo. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo também nós somos vitoriosos sobre a hostilidade, o assédio, a opressão. Em Cristo nós vencemos as violências, as obsessões, os abusos e as injustiças. Ainda que tudo isso possa acontecer e possa vir e chegar ao povo de Deus, certamente Deus intercede dessa situação e desfaz todo esse processo de violência, de abuso e de injustiça contra o povo dele. Em Salmo 129, lá no meio da Bíblia você encontra Salmos. Olha o que diz a palavra. Salmo 129, no verso de número 2, está dizendo assim, e é uma profecia a respeito de Cristo, e ela se estende para cada um de nós, porque somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Jamais vão conseguir ser vitoriosos contra nós. Jamais, ainda que venha toda a opressão contra as nossas vidas, que bata aquele som desesperador, que a gente não consiga orar, que não consiga muitas vezes clamar a Deus. Tem vezes que a opressão é tão forte que a gente sente algumas sensações e sentimentos, as nossas emoções ficam meio abaladas. A gente sente algo diferente, o ambiente espiritual fica modificado. Calafrio, febre, arrepio, mal-estar, náusea, vômito, doenças, dor de cabeça, dor no corpo, abatimento, desânimo, ainda que venha aquela opressão do maligno, e ainda que seja bem há tempos atrás, como o salmista relata aqui, desde a juventude, ainda que exista essa opressão, aqui está dizendo que eles jamais vão conseguir vencer a cada um de nós, porque Deus já liberou a nossa vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se tem alguma coisa ainda no passado que nos acompanha, que vem lá da idade que nós éramos mais jovens, se você entender essa palavra, receber, guardar no seu coração e colocar em prática, toda opressão e violência cai por terra em nome para a glória de Jesus. A palavra de Deus é poderosa para desfazer os abusos e as injustiças contra as nossas vidas. E aí eu me lembro que eu estava no plantão
E a gente classificou uma paciente para poder dar entrada para ter um atendimento especializado. E o médico especialista ali voltou, cheio de desaforo, dizendo que não era bela a classificação do paciente. Eu vi tudo calado, continuei calado. A colega ainda tentou falar uma coisa, eu segurei ela. E a gente contou 2 minutos. E o coordenador geral dos médicos pegou ela pela mão. E se desentenderam os dois. E ele obrigou ela a atender o paciente. Ou ela atendia, ou era demitida. Aí eu peguei e me lembrei do texto. Se a gente quisesse fazer ou falar alguma coisa, Deus não fazia nada. Mas agora que a gente ficou esperando a vitória do Senhor, o abuso, a injustiça e o assédio caiu por terra e o Senhor foi glorificado. Aleluia! Deus é um Deus que, por intermédio de Cristo Jesus, nos dá vitória, irmãos. Amém? Em Cristo somos mais do que vitoriosos também nas tribulações. Quando a gente fala sobre tribulações, é importante a gente entender que essas tribulações são as aflições. E Jesus falou que no mundo teríamos aflições, angústias diversas. Quem não passa por angústia, quem não tem passado por angústia. Tribulações, elas podem também vir disfarçadas de fome, miséria, perseguições, ameaças e perigos, inclusive de morte. Em Cristo somos vitoriosos contra essas todas tribulações. Olha o que está escrito em Romanos, vai aí no Novo Testamento. Depois de Atos dos Apóstolos, você encontra Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, no versículo número 37, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, ainda que venhamos enfrentar escassez, dificuldades diversas, problemas, angústias, quem sabe até medo, ou aflições, qualquer tribulação, a palavra garante que em meio a todas essas coisas, no versículo 37 de Romanos capítulo 8, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica firme, porque independente de qualquer situação que a gente esteja passando, difamação, calúnia, mentira, perseguição, problemas financeiros, dificuldades diversas, a vitória no final é certa. E a maior vitória é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre. Amém? Nós também em Cristo somos vitoriosos sobre o pecado e a morte. Olha aí o que diz 1 Coríntios, você está em Romanos, vai um pouquinho para frente, encontra Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E você vai lá no versículo de número 57. Em Cristo somos vitoriosos sobre as transgressões, as iniquidades, as impiedades, perversidades. Somos vencedores sobre o afastamento de Deus.
sobre a depravação espiritual. Jesus nos deu vitória, nos concede vitória, para que a gente não seja excluído do reino, para que a gente não fique afastado de Deus e que a gente não caia numa depravação espiritual, que seria a morte, não somente física, mas espiritual. Em Cristo, nós somos vitoriosos sobre o pecado. Olha aí o que diz a palavra em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vitória é sobre a morte e o pecado, como diz no versículo de número 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aonde é que está a morte, a sua vitória? Nos versículos anteriores. Então, em Cristo, nós vencemos o pecado. Sem Ele, somos dominados pelo pecado. Permanecemos no pecado. Mas em Cristo, Ele nos dá o escape. Ele nos ajuda a nos livrarmos do pecado. Ele faz com que a gente não fique preso ao pecado. E ainda por cima, nos faz ter vida eterna para todos sempre. Amém. Então, somos vitoriosos contra os nossos inimigos, sobre as opressões, sobre as tribulações, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o sistema corrupto do mundo. Está em Coríntios, vai em 1 João, capítulo número 5. Qual é o sistema corrupto do mundo? Mentiras, enganos, idolatria, rebelião, imoralidade, toda a miséria de pecado e mazela, tudo que está envolvido com corrupção nesse sistema pecaminoso mundial. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo? E aqui ele está falando de um sistema corrompido, corrupto, dominado por Satanás e seus demônios. Um sistema de engano, ilusão, repleto de idolatria, cheio de rebelião contra Deus. Um sistema imoral, não somente na parte sexual, mas também nas questões relacionadas com a moral do ser humano, contra as mentiras, sobre todo o engano do maligno. Em Cristo somos vitoriosos. 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a vitória sobre todo o mundo. Então, em Cristo somos vitoriosos contra esse sistema corrompido, decaído. Isso é maravilhoso. Que Deus tremendo é esse, irmão? E ainda nós somos vitoriosos sobre todos os cativeiros espirituais. Olha o Salmo de número 98, foi o que a gente leu. Ele vai falar conosco nesses 3 versículos primeiros. Volte aí para a gente finalizar nele mesmo. Quais são os cativeiros espirituais expressos nesse salmo, que o salmista ele relata através de palavras-chave aqui no hebraico? A gente lendo assim no português pode passar desapercebido, mas nesses 3 primeiros versos tem algo tremendo para cada um de nós. Ele estava falando sobre cativeiro.
porque ali o povo estava cativo em Babilônia, e Deus libertou, e hoje a gente entende que são cativeiros espirituais, prisões, cárceres, calabouços, grilhões. Quando você ouvir essas palavras, você já sabe que as trancas são abertas, cadeados, mamorras, algemas, amarras, cordas e correntes caem por terra na nossa vida espiritual em todas as áreas. Os 3 versículos vão falar sobre saúde e prosperidade do povo de Deus. Eles estão relatando para todas as nações o quanto Deus tinha feito por eles, resgatando, restaurando e dando vitória sobre os inimigos, fazendo com que eles tivessem saúde física, emocional, financeira, familiar, profissional. Deus então deu vitória àquele povo e fez com que o povo ficasse próspero, sadio, salvo, liberto e curado para a glória dele. Então, sobre toda escravidão, jugo, domínio, laço, embaraço, empecilho, impedimento, obstáculo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, ou você vê alguma coisa impedindo, atrapalhando, algo que seja um embaraço, que está sendo um empecilho. Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos dá vitória e desfaz os laços do inimigo, as cordas do maligno. Ele abre os cativeiros, ele retira os grilhões, ele retira as pessoas das prisões espirituais. Ele faz com que o povo dele supere os obstáculos, vença as seduções, não fique fascinado, deslumbrado com as coisas desse mundo. Cai por terra todo encantamento, toda feitiçaria, toda cegueira espiritual. É isso que os 3 versículos estão falando. E inclui doenças e enfermidades, doenças físicas e enfermidades da alma. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Esse termo, coisas maravilhosas, diz assim: Deus é um Deus que fez milagres. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e de eternamente. O Deus que operou milagre naquele tempo também opera nesses dias. Se você está se sentindo oprimido, injustiçado, se você está entendendo que tem algo na sua vida que está te deixando preso, que não está dando certo, que está sendo impedimento, se tem algo que está te prendendo, acabou hoje, cai por terra ainda agora, porque a palavra de Deus é liberada para dar vitória ao povo dele. E aí você recebe a palavra e entende, pronto, resolveu no mundo espiritual, porque agora você vai agir de acordo com o ensinamento da palavra. Aquele que obedece às Escrituras, a vida é próspera. E ele diz assim: a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Deus é Espírito. Ele aqui está colocando para a gente poder entender como se fosse algo humano. É claro que Deus não tem mão, nem tem esse braço, mas o entendimento aqui é que seria um rei todo poderoso e com bastante força, que nenhum outro rei pudesse derrotar com um exército que tivesse. Então Deus é um Deus que Ele abate o inimigo e com todo o poder Ele dá vitória em todas as áreas da vida para o povo dele. Ô glória! Então, se você está se sentindo uma nação em cativeiro, e Deus permitiu isso acontecer, porque vem uma grande vitória para o povo de Deus nesses dias para frente. A vitória não é para o ímpio, não é para o iníquo, não é para o perverso.
não é para aquele que não está aliançado com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ele está garantindo a vitória para o povo dele em meio a todas as qualquer situações. O Senhor anunciou a sua vitória. Olha aí, Deus já está falando, porque Ele não vai fazer nada sem antes mostrar para os servos dele. Deus já está anunciando a nossa vitória, irmãos. Creia, ainda que venha a palavra contrária, ainda que tenha ofertas diferentes, ainda que algo venha para poder a gente ficar dividido, dúbio, desacreditado, não. Mantenha a fé e creia que Deus já liberou a nossa vitória. E ele diz no verso de número 2: e revelou a sua justiça às nações. Deus ele quer mostrar para todas as outras pessoas que Ele é um Deus na nossa vida e que Ele faz coisas tremendas para que os outros vejam a diferença daqueles que servem a Ele. Deus vai fazer questão de mostrar para todos a nossa vitória, para o nome dele ser glorificado. Ele anuncia a vitória, abençoa e mostra para que todos vejam a glória dele. Aleluia! E ele vai encerrar no verso de número 3 dizendo: ele se lembrou do seu amor leal. Ele fez a promessa em Abraão, jurou por si mesmo que não tinha com quem ele jurar. Ele cumpriu a promessa, está se cumprindo nas nossas vidas no dia de hoje, e o amor dele e o cumprimento da palavra é tão perfeito que ele jamais esquece aquilo que ele falou. Então, o que está nas Escrituras Sagradas é a verdade de Deus para nossas vidas e vai acontecer. Tem coisas que, ainda que não queiramos, vai acontecer de vitória para Deus ser glorificado. E aí ele continua dizendo: a sua fidelidade para com a casa de Israel. E essa casa de Israel aqui é o povo dele, a nação que ele separou, que na história está paralela à igreja do Senhor. A fidelidade dele para com a palavra, no cumprimento daquilo que é para Israel, vai acontecer. E para nós, traduzindo para nossos dias atuais, Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. A palavra dele não volta vazia. E todos os confins da terra virão. Tem pessoas que nem nos conhecem ainda, que nem ouviram falar da gente, e vão saber que nós somos um povo dele vitorioso e cheio de bênção. E aí diz assim: todos os confins da terra virão a vitória do nosso Deus. Aonde a gente estiver, Deus demonstrará que nós somos um povo vitorioso para todos sempre. Amém. Ele é um Deus que retira os cativeiros espirituais. Você crê nisso? Você crê que em Cristo nós somos vitoriosos sobre o inimigo, sobre a opressão, sobre as tribulações, sobre o pecado e a morte, sobre o sistema corrupto do mundo e sobre todo e qualquer cativeiro espiritual? Fim de papo. Está consumado, foi o que Jesus falou na cruz. E agora nele, em obediência às Escrituras Sagradas, Ele nos garante a vitória. O povo de Deus é um povo vencedor. E essa vitória, ela vai chegar na eternidade, e já chegou,
por intermédio de Cristo, para uma vida eterna, para sempre. Amém. Não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho uma certeza. Deus está liberando uma palavra hoje para mim e para você, dizendo: é vitorioso. Você é vencedor. Continue perseverando. Fica firme, porque todos verão a sua vitória para a glória de Deus. Oh, glória, fica de pé para a gente orar. Tenho sentido nesses dias que Deus está nos dimensionando para uma fé vitoriosa, uma fé madura de crer que aquilo que Ele expressa para a gente através das Escrituras Sagradas também acontece conosco e vai acontecer conosco. Então, outrora poderíamos ter uma fé desconfiada, alguém falar alguma coisa e a gente ficar com dúvida, mas nesses dias que antecedem o ano que vem, Deus já está anunciando a nossa vitória do ano que vem. Então a gente não vai esperar passar de ano para a gente fazer algo. Deus já anunciou, a gente já começa a se posicionar agora, para que a gente possa receber tudo que Ele separou para cada um de nós e para nós como coletivo, como igreja do Senhor, para o ano que vem. Em meio às dificuldades, problemas, sanções, opressões, batalhas, adversidades, inimigos, angústias, tribulações, dificuldades, problemas, pecado, morte, sistema corrompido, tudo que for contrário às nossas vidas, Deus já está liberando a vitória antes e dizendo para mim e para você que em Cristo nós somos vitoriosos. Então eu te convido agora a receber essa palavra no coração, na mente, e agradecer a Deus, exaltando Cristo Jesus, para que se cumpra a vitória dele e você seja mais do que vencedor em Cristo.